Se a gente, sem a garantia da terra e dos nossos territórios, para a gente é como se a gente não tivesse avançado nas políticas públicas. Então, esse é o nosso marco. A gente não conseguiu avançar em quase nada em relação às questões indígenas, infelizmente. Mas a gente está na esperança de conseguir superar isso, né? E a resistência está no nosso sangue. Cada um tem a sua casa e cada um quer a sua casa, né? E cada um que tem a sua casa cuida da sua casa. Então, as nossas terras são as nossas casas, né? É dela que a gente vive, a gente não sobrevive, a gente vive das nossas terras, né? Além da gente viver nas nossas terras, ela depender de nós, a terra depende também da gente, para a gente cuidar dela, né? Nós dependemos também dessa terra. É de lá que a gente tira o nosso alimento, né? É lá que os nossos filhos crescem, né? Enfim, a terra é tudo para a gente, os nossos territórios são tudo para nós. A gente quer a nossa casa, né? As nossas terras, os nossos territórios são as nossas moradias. E o que nós, povos indígenas, fazemos em relação às nossas terras, de cuidar dessas terras, de cuidar dessas florestas, de cuidar desses animais, de tudo que está dentro da floresta, é uma coisa que nós fazemos não só por nós, indígenas, mas é pela população, é pelo povo brasileiro, é pelo mundo. A gente sabe que se não chover no Amazonas, né, em São Paulo, por exemplo, isso aí é científico, né, em São Paulo seca, isso já aconteceu. Então, assim, o que a gente quer? A gente quer continuar cuidando dessas terras, desses territórios, não só para nós, mas para a sociedade. E não tem essa questão de que é pouca terra, é muita terra para pouco indígena, ao contrário. Né? Ao contrário, a gente enxerga a terra além da nossa moradia, vai muito além disso, né? Se a gente for fazer uma comparação da questão das nossas terras em relação aos grandes latifundiários, né? A nossa terra é pequena, né? Dono de uma fazenda, né? Já está dizendo, de uma fazenda, ele só é uma pessoa. Nos territórios vivem mais de uma pessoa, mais de uma família, são várias famílias, né? Além da função social que é feita por nós também, pelos cuidados que são feitos pelos povos indígenas. É importante que a população brasileira ela se enxergue, né? Ela se enxergue dentro desses territórios junto com a gente, né? Ela se enxergue também como sendo um ator importante para fazer com que essas terras, esses povos continuem vivendo, se reproduzindo. Nesse sentido, eu acho que essa sensibilização do povo brasileiro é muito importante, porque nós somos indígenas, a nossa essência é indígena. E existe uma diversidade muito grande no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Então, esse Brasil aqui não é só dos povos indígenas, né? É do povo brasileiro, e nós somos brasileiros, né? E o outro, se a gente for botar isso na ponta do lápis, né? Na ponta do lápis e ver transformar isso em recursos financeiros, eu tenho certeza que não existe um recurso, né, que, digamos, pague pelos serviços que a gente vem fazendo. Se a gente for cobrar por isso, a gente não está cobrando nada. A única coisa que a gente quer é uma coisa que é de direito nosso, né, de direito originário. A gente sempre esteve naqueles lugares, a gente sempre esteve nos nossos territórios. E outro, hoje a gente precisa pedir para o governo reconhecer os nossos territórios. A gente precisa que o governo reconheça, né? Mas, de acordo com nossos antepassados, nunca foi preciso. A gente precisa para dizer para o povo que a gente existe, para dar mais visibilidade também, né, para esses povos, porque em pleno século XXI a gente ainda encontra pessoas que dizem que os povos indígenas não existem mais, né? Ou seja, o fato da gente acessar as tecnologias, os bens que hoje existem, isso não quer dizer que a gente deixou de ser indígena. Eu sempre falo que indígena, a gente não faz indígena, a gente nasce indígena, né? Independente de qualquer situação, nós continuamos sendo indígenas. Eu posso falar outras línguas, né? O português, que é uma língua que não é minha, eu posso falar o inglês e acessar outras tecnologias, viajar, estar aqui no Conceea, conversando com você, mas nem por isso eu vou deixar de ser indígena, nunca. Não importa o espaço que eu ocupar, mas eu sempre vou ser indígena.
nós continuamos sendo colonizados. Infelizmente, passou-se 518 anos de contato, mas nós continuamos sendo colonizados enquanto povos brasileiros, né? Enquanto população brasileira também. Por que eu falo isso? Nas nossas escolas, a nossa educação não é uma educação brasileira. Não é uma educação pensada para o povo brasileiro. É uma educação pensada, né, para pessoas que vieram de fora, né, de fora para dentro do Brasil. Né, porque é uma educação ocidental ainda. E ela não condiz com a nossa realidade. Por incrível que pareça. Por isso que eu estou falando, a gente continua sendo colonizado, a gente precisa se descolonizar. Nós brasileiros, eu não falo nós indígenas, eu falo nós brasileiros precisamos nos descolonizar, né? Reverter toda essa situação, tudo que veio de fora para dentro, a gente precisa rever para a gente poder mudar nossos conceitos, para a gente poder deixar os nossos preconceitos de lado, né? E a questão da discriminação também de lado. A gente precisa mudar, a gente precisa trabalhar o inverso, né? Mudar toda essa questão. E eu vejo que a escola continua sendo a porta de entrada, porque as escolas continuam apenas reproduzindo, né? Reproduzindo o que se vem estudando há décadas. Essa questão do indígena parece que está muito distante, quando tem um indígena que se destaca, ou então se ele se aproxima tradicionalmente, as pessoas ainda vê ele como uma pessoa que não faz parte dessa sociedade, né? Enfim, são questões que a gente precisa ainda ultrapassar com o povo brasileiro. O povo brasileiro precisa se aceitar. Ele precisa dizer, eu sou o povo brasileiro, sabe? Eu vim de uma nação indígena, sabe? Ou vim de uma nação negra e por aí vai. Se a gente não se aceitar enquanto povo brasileiro, nós vamos continuar com esses problemas de identidade. Porque eu percebo que todo povo brasileiro parece que tem problema de identidade. Uma coisa que eu sempre também me pergunto é que nós somos brasileiros, mas a língua que nós falamos não é a língua brasileira. A gente fala um português, mas não é um português de Portugal. Então, por que a gente não cria uma língua nossa, uma língua brasileira? Se a nossa língua também não é o português como a gente fala, é uma língua emprestada. Né? Então, tem muitas coisas que a gente precisa avançar. Mas, acima de tudo, a gente precisa se aceitar como povo brasileiro.